Existe algo mais doloroso do que uma relação quebrada? Talvez você já tenha sentido o peso de um silêncio que separa pessoas. Ou quem sabe a distância que cresce mesmo entre pessoas que se amam. Mas e quando a distância não é apenas entre pessoas, e sim entre você e Deus? Será que ainda existe caminho de volta? Será que pontes podem ser reconstruídas depois que elas foram completamente destruídas? Hoje nós vamos falar sobre uma das promessas mais profundas da Bíblia, a promessa da reconciliação entre o Criador e a criatura. Como esse relacionamento pode ser restaurado? O que Jesus fez para que nós pudéssemos ter esta reconciliação? A mensagem de hoje pode ser exatamente o recomeço que você tanto esperava. Então, fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Fica aí comigo, porque o programa agora já vai direto, sem interrupção, e é uma alegria poder receber você aqui no cenário do programa Está Escrito, dentro dos estúdios da TV Novo Tempo, chegando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu descanso. Quem sabe você está andando de um lado para o outro aí, acompanhando pelo YouTube a TV Novo Tempo, acompanhando o programa Está Escrito. Então fica aqui um abraço especial para você, tá joia? Que Deus abençoe sua vida, seus planos, seus projetos pessoais. E eu quero te dizer que tem muito mais o que Deus pode fazer na sua vida, porque nós estamos aqui no programa Está Escrito, numa série chamada As Promessas de Deus, e tem promessas extraordinárias que Ele quer cumprir na sua vida. E tem uma aqui que você nunca pode tirar da sua mente, que é a promessa da companhia e da proteção diante dos eventos finais. Está aqui a revista que você precisa pedir agora, Revista Eventos Finais, que é exatamente o material que você precisa de apoio, de suporte, para entender o que a Bíblia fala sobre os últimos dias da história humana. Será que a gente está vivendo diante da Terceira Guerra Mundial? Será que o mundo vai acabar mediante esses conflitos que estão escalando no mundo? Bom, você pode ficar preocupado, você pode ficar angustiada, ou você pode ir à Bíblia e esclarecer exatamente o que ela fala sobre esses últimos dias da história humana. O que você precisa para receber a sua revista sem custo nenhum? É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, que nós vamos enviar um link que você vai preencher e vai receber no melhor endereço, sem precisar pagar, inclusive, o envio da revista. Então vamos lá, ó. O número do WhatsApp é 12 98244 4449. Você pode mandar uma mensagem agora mesmo, que nós vamos enviar para você um link que você vai preencher e vai receber, sem custo nenhum, a sua revista Eventos Finais. Por falar na revista, chegou o momento do quadro Responde Aí, Pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Dani, qual que é a pergunta de hoje, Dani? Pode colocar aí na tela para a gente, vamos lá. Pastor, eu sempre tive curiosidade sobre o que acontecerá depois da volta de Jesus. O que a Bíblia realmente ensina sobre o milênio e o juízo final? E como essa verdade pode trazer esperança para o nosso dia a dia? Tem bastante coisa importante aqui dentro dessa pergunta, que é bem profunda. Nós já vamos aqui à resposta, tá bem? Antes de responder, eu quero fazer um convite para você que quer estudar mais, com profundidade esse assunto. Olha, peça agora mesmo a sua revista Eventos Finais. Eu estou falando aqui, mas você não pode esperar aí não, viu? Você tem que pegar agora o seu telefone e mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp 12 98244 4449. É totalmente gratuita, não tem pegadinha, tá bem? Peça agora a sua revista, ela vai te ajudar a entender esse assunto, especialmente da pergunta também. Mas vamos agora à Bíblia. Quando a gente fala de milênio, a gente precisa começar pela volta visível de Jesus.
O primeiro texto que eu quero mencionar aqui para você está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o verso 17. Aqui, Paulo, ele declara o seguinte, que o Senhor vai descer do céu, e olha que interessante, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ser uma cena apoteótica. E aí, diz assim, e aqueles que estiverem vivos serão então arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse evento aqui, olha, esse evento da ressurreição e da transformação, ele marca o início de uma nova fase da história do universo. Lá em Apocalipse 20, do verso 1 ao 3, João ele vai descrever Satanás sendo preso. É a prisão do diabo. Ele vai ser preso durante 1000 anos. O Apocalipse é muito claro. Esse aprisionamento aqui não é um aprisionamento físico, com correntes, com algema, não. É uma condição em que ele vai se encontrar. Ele não vai ter mais a quem enganar. Mas por quê? Porque Paulo escreve lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao 9, que os ímpios, essa cena é muito forte, eles vão ser destruídos pela manifestação da glória de Cristo. Então Jesus aparece nas nuvens do céu e os ímpios são destruídos. E aí Jeremias, capítulo 4, verso 23 a 26, ele descreve que a terra, a face da terra, vai se encontrar num estado de completa desolação. Não vai ter mais ninguém. Ou seja, durante 1000 anos a terra vai estar vazia, em silêncio, enquanto os salvos estarão com Cristo lá no céu. Mas o que vai acontecer nesse período? Apocalipse 20, o verso 4, vai dizer que os santos vão reinar com Cristo durante 1000 anos. E aqui, durante esse tempo, eles vão receber autoridade, inclusive, para julgar. E aí Paulo vai dizer isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 2 ao 3, que os santos vão julgar o mundo e, inclusive, os próprios anjos. Isso aqui não significa que eles vão decidir quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Porque essa decisão, ela já foi feita antes, na volta de Jesus. Mas eles vão participar de uma coisa muito importante, que vai ser a revisão dos juízos divinos, para ver se eles estão de fato justos, ou foram justos. E aqui entra algo muito extraordinário. Deus vai permitir que o universo examine as suas decisões. O milênio, ele vai revelar uma transparência do caráter divino. Não vai ficar nada obscuro, nenhuma dúvida vai permanecer. O grande conflito entre o bem e o mal, ele vai ser totalmente esclarecido. E, inclusive, isso daí vai aparecer aqui na revista, no capítulo 7, na revista Eventos Finais. Você vai encontrar um estudo aqui detalhado sobre esse julgamento milenar e como ele vai demonstrar a justiça perfeita de Deus. E aí, quando terminarem os 1000 anos, esse período de 1000 anos, quando terminar esse período, Apocalipse 20, do verso 7 ao 9, diz que Satanás ele vai ser solto por um breve período de tempo. O que vai acontecer nesse momento? A Nova Jerusalém, visualizei, a Nova Jerusalém, ela desce, Apocalipse 21, verso 2. Os ímpios ressuscitam, isso também Jesus falou em João 5, verso 28 e 29. E agora, numa última tentativa de rebelião, eles vão marchar contra a cidade santa, vão cercar a cidade santa. E então ocorre o juízo final, que está descrito em Apocalipse 20, anota aí, Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. Os livros são abertos, cada vida é confrontada com a verdade, e o mal, então, vai ser finalmente eliminado naquilo que a Bíblia chama de segunda morte. Isso aqui não é um ato de crueldade divina, é o encerramento definitivo do pecado. O apóstolo Pedro, escrevendo na segunda carta, com o seu nome, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 13, ele diz uma coisa muito importante que eu vou compartilhar aqui com você. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você percebe a sequência? Volta de Jesus, milênio do céu, revisão dos juízos, erradicação final da maldade, restauração completa da criação. E por que isso traz esperança para nós hoje? Sabe por quê? Porque significa que o mal não vai ter a última palavra.
A injustiça que hoje parece impune, ela vai ser esclarecida, vai ser punida. A dor que parece sem resposta vai ser compreendida e o sofrimento que parece interminável, ele vai ter fim. O milênio não é apenas um detalhe profético, é a garantia de que Deus vai governar com uma justiça que é absoluta. Se você quer entender cada etapa desse plano de uma maneira clara, bíblica, você só mandar uma mensagem aqui no WhatsApp 12 98244 4449, esse monte de 4 aí, e você vai pedir gratuitamente a sua revista Eventos Finais e você vai compreender o fim da história. Isso vai fortalecer a sua confiança agora no presente, porque você vai entender que Deus está conduzindo tudo para esse momento de reconciliação final do universo. Esse daqui é o nosso tempo. Esse aqui é a mensagem para a gente compreender. E você pode pedir agora a sua revista no número 12 98244 4449, tá bem? Nós vamos entrar já agora aqui no tema de hoje, né? Já acabei de falar aqui sobre o fim do mal, sobre o juízo, sobre restauração do universo, mas existe algo ainda mais pessoal do que isso. Porque antes de Deus reconciliar o universo inteiro, Ele precisa reconciliar o seu coração. E essa é uma tarefa difícil. Talvez você esteja vivendo não em um conflito cósmico, mas um conflito interior. Uma culpa que talvez ela não foi resolvida. Uma distância que você sente quando você senta ou quando você se ajoelha para orar. Uma sensação de que tem algo quebrado aqui dentro de você. Nos episódios anteriores aqui da série Promessas de Deus, Promessas de Jesus, a gente falou aqui sobre esperança, sobre vitória, sobre perseverança. E se você perdeu algum desses temas, é só você ir lá no nosso canal no YouTube, @estaescrito_nt, você pode assistir e você pode compartilhar, tá bem? Talvez você saiba de alguém que você ama, que está precisando exatamente dessa mensagem. Hoje aqui, olha, o tema ele é mais profundo, ele vai tocar na reconciliação. Eu quero convidar você a ir para a carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 19 e o verso 22, 19 até o 22. Diz assim, Colossenses 1, do 19 ao 22. Porque foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude e, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E a vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos, agora, contudo, vos reconciliou. Antes de a gente abordar aqui um pouco mais a reconciliação, de experimentarmos a reconciliação, a gente precisa encarar aqui uma verdade que é sempre desconfortável. Não existe ponte sem você reconhecer que tem um abismo. Não existe cura sem você admitir a ferida. A reconciliação começa quando a gente para de minimizar a distância e a gente tem coragem de admitir que algo realmente se rompeu. E é exatamente aí que a Bíblia começa, não com um homem procurando Deus, mas com Deus procurando o homem perdido. Vamos entender aqui um pouquinho mais o abismo que o pecado criou. Você já se sentiu distante de Deus? Mesmo quando você estava dentro da igreja? Você já orou e teve a sensação que as suas palavras não passaram do teto? Você já carregou uma culpa que ninguém conhece, mas que pesa quando você fica sozinho? Talvez o seu problema não seja falta de informação espiritual. Talvez seja ruptura. A Bíblia não vai suavizar essa realidade. Isaías, lá no capítulo 59, o verso 2, ele vai dizer algo muito forte. Ele diz assim, as vossas iniquidades fazem, olha aqui, separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele não é um erro moral. Ele é isso, mas vai além disso. O pecado é uma quebra definitiva de relacionamento. É uma separação real. É um afastamento. Então, quando a gente lembra lá, desde Gênesis 3, Adão e Eva, eles se esconderam entre as árvores. Desde aquele instante, a humanidade vive fugindo de Deus. E ao mesmo tempo que a gente foge dele, a gente sente uma falta dele imensa. O coração humano, ele se tornou um território dividido.
ele deseja independência, mas ele sofre com solidão espiritual. E é por isso que nada vai satisfazer completamente. Você até pode alcançar metas, você pode construir família, você pode conquistar uma estabilidade e ainda assim sentir que tem algo que não está no lugar. O nosso coração, como disse Agostinho, que é um dos maiores teólogos e pensadores do cristianismo antigo, lá do norte da África, ele dizia o seguinte, ele escreveu o seguinte pensamento. Ele fala uma coisa muito interessante: anda inquieto enquanto ele não repousa em ti. Ele fala assim, o nosso coração anda inquieto enquanto ele não repousa em ti. Essa é a verdade. Essa inquietação que você tem e eu tenho, ela é uma evidência de que nós fomos criados para termos comunhão com Deus. Romanos 3:23 vai dizer assim, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, carecem aqui é no sentido de você ficar aquém, você está entendendo? De você não conseguir alcançar. Então existe um abismo, não negue isso, entre o que nós somos e o que nós fomos chamados para ser. E aí Colossenses 1:21, ele vai aprofundar um pouco mais ainda. Olha o que ele diz. Nós éramos estranhos e inimigos no entendimento. O problema não era apenas um comportamento externo. E além disso, era uma alienação interior, uma mente desconectada, um coração que está desalinhado. Mas aqui tem uma verdade que é muito importante, ela é decisiva. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo fala algo muito importante. No verso 18 e no verso 19, ele vai dizer o seguinte, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, diz Paulo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Você percebe aqui, a reconciliação não começou na nossa busca, ela começou na iniciativa divina. C.S. Lewis, que era um professor de literatura em Oxford, em Cambridge, um dos grandes apologistas cristãos, mais influentes lá no século XX, ele disse assim, olha, uma coisa muito interessante, não se esqueça do que ele fala, ele diz assim, olha, cristianismo não é, antes de tudo, o homem à procura de Deus, mas Deus à procura do homem. Mas antes da gente falar da ponte que foi construída por Deus, a gente precisa reconhecer o abismo, que foi criado pelo pecado. Enquanto a gente nega essa ruptura, enquanto a gente nega o pecado, a gente está tentando resolver sintomas, mas estamos ignorando a raiz do problema. A reconciliação começa quando nós admitimos que essa distância ela é real e que a gente sozinho não consegue atravessá-la. E aí entra um instrumento que nos ajuda, que é a cruz. A cruz é a iniciativa que veio do céu. Veja, se o abismo é real, quem que construiu a ponte? Talvez você esteja pensando assim, Não, eu sei que eu errei. Eu sei que eu me afastei. Mas será que ainda existe um caminho de volta para mim? Será que você está pensando nisso agora? A resposta na Bíblia não começa com o que você precisa fazer. Ela começa com o que Deus já fez. E aqui entra Romanos 5, verso 8. Olha que linda essa promessa de Deus, Romanos 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba que a ordem não foi depois que nós melhoramos, não foi depois que a gente pediu perdão, foi quando nós ainda éramos pecadores. Voltando a 2 Coríntios 5, 18 e 19, olha só o que já havia sido afirmado por Paulo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não atribuindo aos homens as suas transgressões. Entenda aqui, a iniciativa parte do céu. É isso aqui que muda tudo.
Talvez você tenha crescido com a ideia de que Deus está esperando você organizar a sua vida para então se aproximar dele. Mas veja, a parábola do filho pródigo, ela vai mostrar uma outra imagem. Quando o filho estava longe, o pai já o tinha visto. E é o pai que corre ao seu encontro. Está lá em Lucas 15, o verso 20. Tem um sacerdote, um escritor chamado Henry Nouwen, lá do século 20. Ele ficou conhecido pela sua profunda reflexão sobre a graça, sobre restauração. Ele falou uma coisa muito poderosa quando ele comenta essa parábola. Olha só o que ele disse. Ele falou assim: Deus corre ao nosso encontro antes mesmo de enxugarmos as lágrimas ou pronunciarmos palavras de arrependimento. Isso aqui é reconciliação. Colossenses 1:20 afirma que Cristo fez a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz. Veja, a cruz não é apenas um símbolo religioso, é o lugar onde a dívida foi assumida, onde a justiça foi satisfeita, onde a separação agora encontrou solução. Ainda em Efésios, capítulo 2, o verso 13, Paulo vai dizer assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, ele diz, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, glória! A cruz não apenas perdoa, a cruz aproxima. Talvez você ainda sinta vergonha do seu pecado. Talvez você pense assim que foi longe demais. Mas a distância que o pecado criou não é maior do que o alcance da graça manifesta na cruz de Cristo. A pergunta agora não é se Deus quer reconciliar você, porque a cruz já respondeu isso. A pergunta é: você está disposto a atravessar a ponte que Jesus já construiu? E agora a gente precisa ir aqui para a necessidade de atravessar a ponte para viver a reconciliação. Talvez você tenha entendido tudo até aqui, que o abismo é real, que a cruz é suficiente, que Deus tomou a iniciativa. Mas existe algo que você não pode esperar da parte de Deus, porque Ele espera que você faça. Ele não atravessa a ponte no seu lugar. Lá em Apocalipse 3:20, ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você consegue entender? Ele bate, ele não arromba. A reconciliação é uma iniciativa divina, mas ela demanda uma resposta humana. Talvez você esteja carregando culpa há muito tempo. Talvez você tenha se afastado aos poucos. Talvez você tenha tomado uma decisão, clara, por Jesus. E se você não tomou, você precisa tomar agora. A Bíblia tem uma promessa para você, lá em Isaías 1, o verso 18. Olha o que diz aqui: vinde então, e argui-me, e arrazoai comigo, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Isso aqui não é teoria, isso aqui é um convite. Atos 3:19. Você tem aqui as palavras de Pedro que refletem o que Jesus ensinou. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento não é humilhação destrutiva. Arrependimento, sabe o que é? É retorno, é reencontro. É você voltar para casa. E é talvez o que esteja faltando para você nesse momento. Talvez você não precise de mais informação. O que falta para você é uma decisão. Você pode continuar apenas admirando a cruz, olhando o sacrifício de Cristo, mas veja, você precisa se apropriar do que ela significa. Paulo faz um chamado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz assim: em nome de Cristo, eu rogo para que vocês se reconciliem com Deus. Você consegue perceber aqui a intensidade? Paulo não está fazendo uma sugestão fria, distante. Ele está
está fazendo um apelo aqui apaixonado. Se reconcilie, não amanhã, não quando você resolver tudo, hoje. Talvez você precise dizer hoje, Senhor, eu volto, eu aceito o teu perdão, eu quero o Senhor participando da minha vida. Veja, reconciliação não é apenas Deus mudar o seu status espiritual, é Deus restaurar a sua identidade. Você já não é mais inimigo, você já não é mais um estranho, você agora passa a ser um filho. E hoje pode ser o dia de você atravessar essa ponte de uma vez por todas. Talvez você está assistindo aqui o programa depois de um dia que foi muito cansativo, trânsito pesado, dívida no banco, pressão no trabalho, preocupação com os filhos, em casa um silêncio que é até preocupante. Todo mundo talvez esteja vivendo dentro de casa uma situação de afastamento e no meio de tudo isso tem uma pergunta que às vezes parece quando você põe a sua cabeça no travesseiro. E essa pergunta é: será que Deus ainda olha por mim? Será que Ele ainda se importa? Talvez você tenha errado, talvez você tenha tomado decisões das quais você se arrepende. Talvez você tenha se afastado aos poucos, sem você perceber. Mas preste atenção aqui no que eu vou dizer. A reconciliação não é um prêmio para quem acertou. É um presente para quem precisa e não merece. Deus está esperando você não melhorar para depois te abraçar. Ele já abriu os braços. Ele só está esperando você se aproximar. Talvez você tenha sentido exatamente isso agora. E talvez a imagem de você correndo com os braços abertos na direção de Deus seja o que você precisa nesse momento. A sua história pode ser marcada por rejeição, por abandono, por frustração, mas você tem um Pai que não cruza os braços, Ele corre na sua direção. Sabe o que é mais bonito? Você não precisa de um discurso muito bonito, elaborado. Você só precisa falar com Deus, do jeito que você fala, como se estivesse conversando com um amigo, dizendo assim: Senhor, eu estou cansado, eu preciso recomeçar. Veja, reconciliação é isso, não é perfeição, é simplesmente o retorno. Talvez você não consiga resolver todos os seus problemas, mas você pode resolver o principal, que é voltar para Deus. E quando você volta, alguma coisa acontece aqui dentro. A culpa perde a força, o medo perde o domínio, a esperança começa de novo a pulsar dentro do coração. Enquanto você está aí na sua casa, no seu trabalho, com o coração apertado, Deus está dizendo: filho, eu ainda quero você. Aceite esse abraço, volte para casa. Posso orar com você? Senhor, hoje é dia de voltar, de nos reconciliar de fato com Jesus, contigo. Nós somos imperfeitos, temos muito do que nos envergonhar, mas nesse momento nós aceitamos o convite de Jesus, nos lançamos aos teus pés, Senhor. Aceita a nossa decisão e entrega. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu preciso te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.